Olá para todos, sejam bem-vindos de volta às aulas de Projeto Digital. Hoje nós estamos na nossa aula de número 12, onde nós vamos tratar do projeto RTL, que é o projeto em nível de transferência entre registradores. Nesse projeto, no projeto RTL, nós vamos combinar blocos operacionais. Essa é uma das grandes diferenças associadas a esse projeto, com blocos de controle já anteriormente utilizados em projetos anteriores. Então, realmente a grande novidade do projeto RTL é a inserção dos blocos operacionais. Um detalhe importante quando a gente faz essa combinação de blocos operacionais com blocos de controle é que efetivamente nós estamos criando por hardware um processador dedicado para a solução de problemas. Como nós fizemos nos outros tópicos, haverá uma sistematização de projeto e também, como nas aulas anteriores, nós aplicaremos essa sistematização através de um exemplo prático. Posteriormente, faremos a simulação, farei alguns comentários sobre a simulação no software Quartus 2. Se nós formos recapitular todos os projetos anteriores, o projeto combinacional, o projeto sequencial e agora tratando do projeto RTL, algo que é comum a todos esses projetos é esse caminho que a gente tem aqui apresentado nessa projeção. De alguma maneira, para todos os projetos anteriores, e não será diferente para essa nova abordagem de projeto, de alguma forma nós sempre capturamos o comportamento do circuito, seja por uma tabela verdade no projeto combinacional, ou por uma máquina de estados no projeto sequencial, e de alguma maneira, a partir do comportamento do circuito, a partir do comportamento do sistema, nós conseguimos, através de uma sistematização de projeto, transformar todo esse comportamento em um circuito a ser implementado por hardware. Dessa forma, no projeto RTL, conceitualmente, nós seguiremos os mesmos passos. A gente precisa capturar, de alguma maneira, o comportamento do circuito e, através de uma sistematização, transformar esse comportamento em um circuito a ser simulado e, posteriormente, implementado através de um hardware. Aqui nós temos uma tabela sistematizando o projeto RTL. Então, o primeiro passo é obter uma máquina de estados de alto nível. E aqui a gente tem uma novidade. A gente já tinha no projeto sequencial trabalhado com máquinas de estado para capturar o comportamento do sistema, mas essa palavra alto nível, e esse é o diferencial do projeto RTL, ainda não tinha aparecido. Quando a gente está tratando de máquinas de estado de alto nível, queremos dizer que nós temos o tratamento e o processamento de dados que não são dados puramente booleanos. Vocês vão perceber que nós teremos nessa máquina de estados de alto nível, depois da discussão, no passo seguinte da criação do bloco operacional, dados que não são de 1 bit, então dados não puramente booleanos. Esses dados vão ser processados por registradores, por somadores, por comparadores, quer dizer, uma série de blocos operacionais. Esse seria, então, o nosso segundo passo. Uma vez que essa máquina de estado de alto nível tenha sido capturada, nós partimos para a criação de um bloco operacional. Então, é a tradução, como eu já tinha adiantado no passo anterior, dessa máquina de estados de alto nível em blocos operacionais como somadores, subtratores, contadores e o que for necessário para essa tradução. Na sequência, no passo 3, nós criaremos um bloco operacional de controle, onde aí sim, nesse bloco de controle, as variáveis são variáveis do tipo booleano.
Finalmente, um passo já conhecido nos projetos anteriores, nós vamos capturar a máquina de estados finito do bloco de controle, nesse caso, de forma exatamente igual ao que nós tratamos no projeto sequencial. Então, esse último passo a gente conceitualmente já tem, né? A tradução de uma máquina de estados finito para um bloco de controle. Pensando então no projeto RTL, na sistematização desse projeto, vamos tomar como exemplo uma máquina para fornecimento de refrigerante. Então, a gente tem algumas variáveis iniciais aparecendo aqui nessa projeção associadas a esse problema. Temos uma variável C, que é uma variável booleana, associado ao estado físico de detecção de moedas. Então, toda vez que o cliente inserir uma nova moeda na máquina, a variável C é a variável booleana responsável por essa detecção. Como resposta final do nosso sistema, nós temos a variável também booleana de um bit, D, que é a responsável pela saída ou a liberação do refrigerante. Temos aqui, e isso é o que está implícito na máquina de estados de alto nível, né? Já pensando no passo futuro, na sistematização, duas variáveis de 8 bits. A variável S, que vai definir para a gente o valor desse refrigerante, e a variável A, associada ao valor da moeda que foi depositada pelo cliente. Então, de alguma maneira, durante o projeto e durante a sistematização, na nossa máquina de estados de alto nível, a gente precisa, de alguma maneira, detectar o valor do refrigerante e a cada nova moeda inserida pelo cliente, detectar a soma ou o valor acumulado de todas as moedas que o cliente inseriu na máquina para liberação ou não do refrigerante, né? Para a tomada de decisão de liberação ou não do refrigerante. Como primeiro passo, então, vamos capturar o comportamento desejado do sistema dentro daquele conceito de máquina de estados de alto nível. Nessa máquina de estados estão aparecendo, então, as variáveis C, que é uma variável de entrada, eu preciso detectar a inserção de moeda pelo cliente. A, uma variável de 8 bits, responsável por reter o valor acumulado dessas moedas. S, uma variável de 8 bits também, responsável pela programação do valor do refrigerante. E a saída de 1 bit, D, responsável pela liberação. Ainda, para que num passo futuro a gente consiga transformar isso em um bloco operacional, um registrador de 8 bits que deve armazenar os valores de moedas que foram inseridos pelo cliente. Em relação aos estados dessa nossa máquina de estados, nós temos um estado inicial, de início, onde será carregado o valor 0 para a variável D de saída, indicando que o refrigerante inicialmente não pode ser liberado, e no registrador, que acumula os valores das moedas que foram depositadas, também será carregado o valor inicial de 0. Uma vez que esse estado inicial tenha sido cumprido, o sistema evolui para o estado seguinte, que é o estado de espera. Nesse estado de espera, eu posso inserir uma nova moeda e se uma nova moeda for inserida, eu passo para o estado de soma, onde o valor dessa moeda que foi inserida é somado ao valor já acumulado no registrador. Enquanto uma moeda não for inserida, percebam aqui a negação, o apóstrofo, que a gente tem utilizado como notação em outras aulas. Enquanto uma moeda não for inserida e o valor acumulado for menor do que o valor do refrigerante, o sistema continua em estado de espera.
Uma vez que uma moeda não tenha sido inserida e o valor acumulado não for menor do que o valor do refrigerante, ou em outras palavras, o valor acumulado é maior ou igual ao valor do refrigerante, então o sistema passa para o estado fornecer, significa que o cliente já inseriu moedas suficientes, o sistema passa para o estado fornecer, setando a variável de saída, que é a variável de entrega do refrigerante D, e voltando para o estado inicial, onde a variável D volta para o valor zero, inibindo a liberação de um novo refrigerante, e o valor do registrador é zerado, colocando então o sistema no estado inicial, pronto para receber novas moedas e liberar um novo refrigerante para um novo cliente. Então esse é o primeiro passo, que consiste na tradução do comportamento do sistema em uma máquina de estados finita de alto nível. Na sequência, nós precisamos, a partir da definição daquela máquina de estados de alto nível, definir o bloco operacional. Então, nessa definição, nós precisamos desse bloco operacional receber o valor do refrigerante através de uma variável de 8 bits, receber os valores das moedas que estão sendo inseridas pelo cliente através de uma variável de 8 bits também. Precisamos de um registrador, que já tinha aparecido como nomenclatura na máquina de estados de alto nível anterior, TOT. Esse registrador recebe um sinal de controle para a carga de um novo valor, recebe um segundo sinal de controle para que ele seja zerado. A gente viu que isso faz parte do estado inicial, zerar os valores acumulados. Eu tenho um bloco de somador, porque eu preciso somar os valores das novas moedas que estão sendo inseridas pelo cliente, e tenho um bloco comparador de magnitude do tipo menor, em que eu comparo o valor do refrigerante com o valor acumulado da soma das moedas que foram inseridas pelo cliente. E aí, a partir dessa comparação, enquanto essa comparação resultar em um valor menor, essa variável de controle, TOT-LTS, fica em estado lógico baixo. A partir do momento que não for menor, ou seja, for maior ou igual, essa variável então vai para estado lógico alto. Muito bem. Como sistematização, então, passo 1, a gente capturou o comportamento da máquina de estados finito, de alto nível. No passo 2, a gente transformou esse comportamento dessa máquina de estados em um bloco operacional. No terceiro passo, a partir do momento que já foram definidas as variáveis booleanas, inclusive relacionadas ao bloco operacional, nós fazemos a conexão entre os dois blocos que caracterizam esse nosso projeto RTL, como comentado no início da aula. O bloco de controle com o bloco operacional do slide anterior. Então, ó, no bloco operacional, nós temos as variáveis, recapitulando, não booleanas, de 8 bits, S, valor do refrigerante, de 8 bits, A, valor acumulado das moedas inseridas. O bloco de controle precisa gerar um sinal booleano de carga do registrador em algum instante, precisa gerar um sinal booleano de clear do registrador no estado inicial e recebe do bloco operacional um sinal dizendo se o valor acumulado das moedas inseridas pelo cliente é menor ou é maior ou igual ao valor do refrigerante. Como entradas de sinais booleanos do bloco operacional, nós temos também a variável C, moeda inserida, e a variável D, libera ou não refrigerante. Então, passo 3, conexão do bloco de controle com o bloco operacional, ressaltando que esses são, então, os dois blocos
caracteristicamente importantes do projeto RTL, é isso que define o projeto RTL, a conexão do bloco de controle com o bloco operacional, caracterizando um projeto de um processador. Como quarto passo, nós voltamos para a nossa aula de projeto sequencial. Então, pensando no bloco de controle, eu caracterizo esse bloco de controle por uma máquina de estados finito e, diferentemente daquela máquina de estados de alto nível associada ao bloco operacional, nessa máquina de estados do bloco de controle, nós só temos variáveis do tipo booleana, como apareceu lá no slide anterior. Então, nesse ponto, eu capturo o comportamento da máquina de estados finito somente com variáveis booleanas associadas ao bloco de controle, então são as variáveis C e D, insere moeda, libera ou não refrigerante, as variáveis booleanas carga do registrador, clear do registrador e recebe do bloco operacional se o valor acumulado é maior ou igual ao valor do custo do refrigerante ou se é menor. Na sequência, para o projeto do circuito booleano, construímos a tabela verdade que contém os estados atuais e estados futuros, usando a mesma nomenclatura do projeto sequencial, e as variáveis de entrada e de saída. Essa tabela vai aparecer com mais detalhes na nossa próxima aula, mas de qualquer forma, vale a pena ressaltar que esse quarto passo é um passo conhecido por nós da aula de projeto lógico sequencial. Então, nós voltamos lá para a nossa aula de projeto lógico sequencial. Esses passos já são conhecidos. Como fechamento aqui dessa nossa discussão, desse nosso projeto RTL, um último slide voltando lá para o passo 1, só para realçar a importância do conceito da máquina de estados de alto nível. Então, nessa nossa máquina de estados de alto nível, nessa captura que nós fizemos lá no passo 1, nós temos variáveis booleanas e variáveis não booleanas, como, por exemplo, o nosso registrador de 8 bits, a nossa variável A, valor da moeda inserida de 8 bits, e lembrando que essas variáveis, que não são variáveis booleanas, acabaram gerando blocos operacionais de registradores, no nosso caso, especificamente desse projeto, de somador e de comparador. Isso a gente não tem na máquina de estado convencional associada ao bloco de controle. Então, vale a pena ressaltar essa diferença dessa nossa nova máquina de estados projetada no passo 1 para a máquina de estados que a gente projetou lá no projeto lógico sequencial, máquina de estados finita, que acabou aparecendo, inclusive, como quarto passo, faz parte também do projeto RTL, já que a gente tem que projetar um bloco de controle. Essa máquina de estados com variáveis booleanas também acaba aparecendo nesse projeto. Na nossa próxima aula, nós trataremos da simulação desse projeto RTL. Então, vamos transformar esses blocos em elementos de circuito. Vamos ver como é que fica esse esquemático no Quartus 2 e, posteriormente, vocês podem proceder com a simulação e fazer os diversos testes necessários para aprofundar o entendimento do projeto RTL. Obrigado e até a próxima aula.